Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu me chamo Tibério Pinto, eu sou advogado, professor, mestre em Direito Tributário e a gente está gravando esse vídeo. Hoje é dia 27 de setembro, às 23 horas e 12 minutos, certo? Eu queria até fazer um breve pedido de desculpas aqui aos inscritos no nosso canal, porque demoramos a estar lançando um vídeo, então o canal passou um tempo parado, mas aí devido a essa correria, né? Mas agora a gente está voltando aqui às atividades. E sem mais delongas, o tema do vídeo de hoje, pessoal, é a gente fazer uma breve análise do veto presidencial, a isenção de CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, das igrejas, certo? Esse veto ele foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em 13 de setembro de 2020, logo antes da lei vir a ser publicado no dia 14 de setembro, certo? Então a gente vai analisar um pouquinho sobre esse veto e um pouquinho sobre essas questões que perpassam, né? Por exemplo, as igrejas e os templos de qualquer culto, realmente eles devem ou não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, certo? E a gente vai estar analisando um pouco essas questões nesse vídeo, tá? E o que a gente observa na realidade, pessoal, é que a postura do presidente ela foi bastante contraditória, certo? Que em uma postagem que ele fez no Twitter, né, na rede social, ele falou que vetou parcialmente, certo, o projeto de lei 1581 de 2020, justamente nessa parte que estabelecia a isenção da CSLL para as igrejas e templos de qualquer culto, certo? Mas ele afirmou que, né, ele como presidente vetou, mas ele afirmou que se ele fosse, né, deputado, senador, enfim, fosse do Congresso Nacional, ele iria derrubar aquele veto, né? Então é uma coisa muito contraditória. Como é que de um lado ele veta e alega ao mesmo tempo, ele diz que se fosse do Congresso Nacional derrubaria esse veto. Então a gente percebe que ele teve uma postura bastante contraditória, né? E a gente tentando fazer uma análise do ponto de vista político, né? Digamos assim, essa sacada, né? Essa manobra do presidente, na realidade foi uma tentativa dele de, ao mesmo tempo, agradar duas alas que são muito fortes, duas alas de apoio que são muito fortes no governo dele, né? De um lado, nós temos, né, ele fez um aceno, né, à ala econômica do governo, que é chefiada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, certo? Que o objetivo, justamente quando ele vetou a isenção de CSLL, era justamente visando o equilíbrio fiscal do país, né, e a observância à lei de responsabilidade fiscal, certo? Pois caso ele aprovasse essa isenção às igrejas e templos de qualquer culto, pelos dados que a gente tem, haveria uma ampliação do déficit fiscal da ordem de aproximadamente R$ 1 bilhão. Então a gente vê que, caso ele tivesse passado o projeto de lei, né, aprovada a isenção às igrejas, haveria aí um rombo, né, de quase R$ 1 bilhão, certo? Então, quando ele vetou, realmente ele fez essa ponderação, ele cedeu à ala econômica, mas ao mesmo tempo, como a ala religiosa, a ala evangélica é muito forte também, uma base de apoio do governo, que essa ala realmente estava contando com essa desoneração fiscal, estava contando com o perdão das suas dívidas tributárias, de multas e tudo mais. O presidente, ele alega que não, ele fez isso porque se não fizesse poderia ser alvo de um processo de impeachment, né? Então ele teria sido, segundo o argumento dele, forçado pela condição dele de presidente, né? E com isso, mais ele disse que se fosse deputado ou senador, enfim, fosse do Congresso, ele derrubaria esse veto, né? E até estaria incentivando os deputados e senadores a fazerem isso, certo? Então a gente vê que o presidente tentou, com esse discurso, agradar, vamos dizer, a gregos e troianos, né? Agradar tanto a ala econômica, por efetivamente ter derrubado a isenção, como a ala religiosa ao dizer que, que ele foi forçado a fazer isso, mas que haveria essa possibilidade de derrubar o veto,
Bom, pessoal, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor essa questão, que tem vários conceitos e várias coisas que a gente precisa analisar um pouco melhor, certo? O primeiro ponto que a gente tem que analisar e discutir um pouco mais para entender a questão é a imunidade tributária das igrejas ou imunidade dos templos de qualquer culto, certo? E isso está previsto na Constituição Federal. E é a primeira questão que a gente tem que analisar, certo? E na realidade, a gente vê que a Constituição, ela não só prevê a imunidade tributária dos templos, como ela também assegura diversos direitos ao cidadão em relação à questão de liberdade religiosa, certo? Então a Constituição Federal, no artigo 5º, né, assegura o direito do cidadão à liberdade religiosa de crença, e isso é considerado um direito fundamental, ou seja, um direito dos mais importantes, tá? Então, aqui no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, ela fala: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, ele garante a liberdade religiosa de consciência, liberdade de consciência e de crença, né? O livre exercício dos cultos religiosos, certo? Então, aqui a gente vê a liberdade religiosa, né? De você poder exercer sua fé, certo? E o artigo 5º, inciso 8º da Constituição, dispõe que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, certo? Ou seja, esses dois dispositivos da Constituição asseguram, né, que você pode exercer livremente a sua religião e que você não pode ser privado de direitos, você não pode eventualmente ser perseguido ou ter qualquer restrição ou limitação de qualquer natureza pela questão do exercício da sua fé, certo? Então, o direito de liberdade religiosa, ele é um direito fundamental previsto na Constituição. E é por isso que a gente pode dizer também que o Brasil, ele é um Estado laico, certo? E o que é que significa isso, né? O que é que significa que é um Estado laico? Que existe uma separação total entre o Estado e a Igreja, certo? Então, antes, né, até na época do Império, o Estado e a Igreja, eles estavam juntos, unidos. O Estado, ele, digamos assim, mandava na Igreja, né? Havia essa confusão entre o Estado e a Igreja, mas desde a proclamação da República houve essa separação entre o Estado e a Igreja, certo? Então, significa que o Estado brasileiro não possui uma religião oficial, uma religião de Estado, certo? Porque ele é um Estado laico, significa que ele não deve intervir, ele não deve impor uma religião, né? Não deve se meter em assuntos religiosos, certo? E ele deve, na realidade, garantir ao cidadão que possa escolher a sua religião de acordo com sua opção pessoal, né? De acordo com sua preferência, né? Então o Estado não pode intervir porque o Brasil é Estado laico, certo? Então, existe essa separação total entre Estado e Igreja. Bom, e sobre a questão da imunidade tributária dos templos e da Igreja, né? Na realidade, isso é uma prática muito antiga, né? Que nasceu na Europa no século IV, certo? No Brasil, nos 520 anos de história brasileira, nunca as igrejas, né, e os templos precisaram pagar boa parte dos tributos. Então, essa questão da imunidade tributária, isso é bem antigo, né? Inclusive, durante todo o período da história brasileira, as igrejas sempre usufruíram dessa imunidade, tá? Como eu já falei, em 1891, na Constituição Republicana, houve a separação entre Estado e Igreja, certo? E a imunidade tributária, ela entra no texto constitucional na Constituição de 1946, né? E vai seguindo, né? Vai se mantendo, vai se perpetuando em todas as constituições posteriores. Na Constituição de 1967 e emenda de 69 e, finalmente, na nossa Constituição de 1988, certo? Então, a imunidade tributária das igrejas dos templos é muito antiga e está prevista na Constituição Federal, na atual Constituição de 1988. Está prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha B, que eu vou ler aqui para vocês, né? Que trata da imunidade dos templos de qualquer culto. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
né? Ou seja, nenhum dos entes da federação pode o quê? Instituir impostos sobre templos de qualquer culto, certo? Então a gente vê que a Constituição expressamente proíbe, né, que a União, Estados e Municípios e Distrito Federal instituam impostos sobre templos de qualquer culto. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é que a imunidade tributária prevista aqui no artigo 150, inciso 6, a linha B, fala de impostos, certo? E é interessante que muitas pessoas confundem, acham que tributo e imposto é a mesma coisa. E não é, certo? Na realidade, imposto é uma espécie de tributo. Tributo é o gênero, certo? E imposto é a espécie, certo? Então, existem tributos que não são impostos, certo? Então, só para esclarecer, na realidade existem 5 tipos de tributos. Imposto é pelo menos um deles. Ou seja, existem os tipos de tributos. Existem os impostos, existem as taxas, existem as contribuições de melhoria, existem os empréstimos compulsórios e existem as contribuições especiais. Ou seja, 5 tipos de tributos, sendo um deles, né, que são os impostos, certo? E a Constituição, ela confere, ela garante essa imunidade aos templos de qualquer culto de impostos, certo? Apenas impostos, certo? Ou seja, as igrejas, tudo bem, não pode, por exemplo, ser cobrado IPTU da igreja, de um terreno, de uma igreja ou de um templo. Por quê? Porque IPTU é imposto sobre a propriedade territorial urbana, certo? Então a igreja, ela é imune a IPTU. Igreja ou um templo, né, não deve pagar IPTU, certo? Né? Então ela não deve pagar também os outros impostos. Ela não paga, por exemplo, imposto de renda, certo? E os outros impostos em geral, né? ICMS, né? Todos os impostos, certo? Ela é imune, né? Ela não vai pagar impostos, tá bom? Agora, ela pode pagar outros tipos de tributo, como é o caso das contribuições. Então, as igrejas e templos em geral podem e sim devem pagar as contribuições que são tributos, como a gente vai estar analisando aqui. Agora é importante, mesmo em relação à imunidade dos impostos, a igreja ou o templo ele tem que cumprir alguns requisitos previstos no Código Tributário Nacional para que seja realmente ele possa se beneficiar dessa imunidade em relação aos impostos. Então, esses requisitos estão lá no artigo 14 do Código Tributário. Primeiro, a igreja, o templo, ela precisa manter a contabilidade regular, certo? Ela tem que manter toda a escrituração das receitas, das despesas, enfim, tem que ter uma contabilidade, tem que ter um registro, né, de tudo do que ela arrecada, né, enfim, ou seja com contribuições dos fiéis, seja com, né, aluguéis, seja, enfim, de todas as receitas, todas as despesas, tem que ter uma contabilidade bem feita, uma contabilidade regular. Certo? Segundo a exigência, ela tem que aplicar toda a renda em benfeitorias sociais no país, certo? Ela tem que aplicar tudo que ela recebe nas suas atividades fins e tem que ser exclusivamente, integralmente no Brasil, certo? Ela não pode estar destinando receita, né, para fora, ela não pode estar, enfim, né, tem que aplicar integralmente, né, nas suas atividades fins e dentro do país, certo? E o terceiro requisito, que é um dos mais importantes, é não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, certo? Porque se o templo ou a igreja é uma entidade sem fins lucrativos, certo? Ela não pode estar distribuindo seu patrimônio e suas rendas, porque isso seria, por exemplo, a distribuição de lucro. É vedado para as igrejas, porque as igrejas e templos não são entidades com fins lucrativos, certo? Então, o artigo 14, né, para que ela seja beneficiária da imunidade tributária, não pode estar distribuindo qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, ou seja, não pode fazer distribuição de lucros, o que é algo típico de uma empresa, que não é o caso de uma igreja ou de um templo, de uma entidade religiosa. Ok? Então, o templo ele tem que cumprir esses 3 requisitos. Ter contabilidade regular, aplicar todo o que recebe nas suas atividades fins no país e não distribuir qualquer parcela de
a título de lucros, certo? Porque por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos. Bom, pessoal, a gente vai analisar aqui agora o projeto de lei 1581 de 2020, que era justamente nesse projeto onde estavam previstas essas isenções e anistias, né, da CSLL, da contribuição patronal, da contribuição previdenciária das igrejas e templos, tá? O que é interessante é que na versão original desse projeto de lei, ele só tratava de disciplinar o acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios federais de grande valor, certo? Ou seja, aqueles precatórios que superam, né, 15% da verba anual destinada ao pagamento de precatórios. Então, a intenção desse projeto de lei era o quê? Facilitar o acordo para pagamento de precatórios federais, certo? O que é um precatório? É um valor que uma pessoa, né, tem a receber do poder público, né? No caso aqui, o precatório federal tem o valor a receber da União, né? Seja um servidor público, né? Enfim, tem, né? Tem algum valor a receber, no caso aqui, precatório federal da União Federal. Então, essa lei, esse projeto de lei, previa justamente a possibilidade de acordos da União entrar em acordo, né, com o credor para poder, né, dar alguns descontos e esse credor receber o precatório de forma mais rápida, mais fácil, certo? E a lei previa desconto de até 40% para estar pagando esses precatórios de grande valor, certo? E também o projeto de lei previa o acordo para terminar o litígio com a Fazenda Pública. Então, resumindo, o objetivo era resolver, fazer acordos para pagar o precatório e, enfim, por fim a litígios contra a Fazenda Pública e destinar parte desses recursos, né, para o combate à Covid. Mas quando esse projeto de lei estava tramitando na Câmara dos Deputados, como é bem comum, ele começou a receber algumas emendas, certo? Inclusive, dentre elas, logo a primeira emenda, emenda número 1, elaborada pelo deputado federal Davi Soares, do Democratas de São Paulo, que essa emenda visava isentar as igrejas, né, e templos da CSLL e do pagamento da contribuição social sobre a folha. Então ele propôs essa emenda, certo? E esse deputado federal, Davi Soares, ele é, por coincidência, né, é filho do pastor evangélico R.S. Soares, que é fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, que aliás é uma das maiores devedoras da CSLL. Então a gente vê claramente, né, que o deputado ele propôs ele estava legislando, né, essa proposição dele era legislando interesse próprio, né, o que infelizmente não é nenhuma grande novidade no Congresso Nacional, né? E o que é interessante é que essa manobra que ele fez, que é apelidada, geralmente chamada no Congresso de manobra jabuti, ou seja, você insere dentro de um projeto de lei uma nova questão totalmente diferente do objetivo inicial do projeto de lei. Porque, como eu falei, o projeto de lei 1581 ele estava tratando de precatório, de acordo de precatório. E aí o deputado veio com a emenda tratando de isenção de CSLL, ou seja, uma questão totalmente que não tinha a ver com o objetivo inicial do projeto de lei, né? Então ele enxerta algo que realmente não, né, é uma questão totalmente nova, né? E inclusive esse tipo de manobra, né, ela é expressamente proibida em matéria tributária, ela é expressamente proibida pela própria Constituição Federal. Que a Constituição, no artigo 150, parágrafo 6º, ela expressamente estabelece que qualquer isenção, né, de tributo só pode ser concedida por meio de lei específica que trate exclusivamente da matéria, certo? Então, uma isenção ou subsídio, redução de base de cálculo, ou seja, qualquer desoneração tributária só pode ser tratada por meio de uma lei específica, uma lei própria, que trate só sobre aquele assunto ou que trate só sobre aquele tributo específico. Tá? É o que está previsto aqui no artigo 150, parágrafo 6 da Constituição, que fala qualquer subsídio ou isenção, como é o caso que a gente está falando de isenção de CSL, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima ou correspondente de tributo ou contribuição. Ou seja, na prática, se você quiser criar uma isenção de CSLL, por exemplo, você tem que tratar numa lei própria, que só trate disso, e que não foi o caso, né? Que o projeto de lei tratava de precatório e o deputado inseriu uma emenda que tratava de isenção de CSLL. Então, realmente, esse projeto não era nem para ter passado, era para ter sido reconhecida a inconstitucionalidade por violação do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bom, mas o texto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou batido, isso, né? E a gente vê que a emenda número 1 do deputado, ela propunha basicamente 4 coisas, tá? A primeira era o que a gente analisou, isentar os templos de qualquer culto da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Primeiro ponto. Segundo ponto, anistiar as multas que fixaram a incidência da CSLL sobre os templos religiosos. Ou seja, perdoar, né, todas as autuações e multas impostas pela Receita Federal pelo não pagamento da CSLL. Né? Então, as igrejas e templos que não tinham pago, né, a Receita Federal vinha multando, né, tanto para pagar o tributo como multas pelo atraso, pelo não pagamento. Né? Então, o texto também previa, a emenda também previa anistiar todas essas multas, todas essas autuações, ou seja, perdoar essas dívidas, né? Limpar o passado, né? Além disso, a emenda pretendia conferir a aplicação retroativa ao parágrafo 14 do artigo 22 da Lei 8.212, que regulava a interpretação do parágrafo 13, né, dessa lei, certo? Esse parágrafo 13 da Lei 8.212 tratava da não incidência das contribuições sociais aos valores pagos aos ministros de confissão religiosa e demais membros da ordem religiosa. Né? Ou seja, o parágrafo 13 falava que não se considera remuneração os valores pagos aos ministros de confissão religiosa e demais membros da ordem religiosa, certo? E agora, o que a emenda quis foi dar uma aplicação retroativa ao parágrafo 14, que justamente ampliou o rol, né, de, vamos dizer, de pagamentos que seriam isentos, né, que da contribuição previdenciária sobre a folha. E, além disso, a emenda também anistiou as multas e autuações pelo não pagamento das contribuições sociais contrárias à regulamentação. Então, a gente viu que, basicamente, ela tratava de 2 tributos, a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e a Contribuição sobre a Folha, né, Contribuição sobre a Folha. E, além de isentar, né, esses 2 tributos, ela também anistiava as multas pelo eventual não pagamento desses tributos, tá? Então, ela tratava disso, ok? Então, o que a gente vê, pessoal, aqui vamos passar agora aqui para o terceiro ponto, que é a análise do veto do presidente à isenção da CSLL, certo? O projeto de lei que a gente está tratando, que é o 1581 de 2020, foi convertido na lei 14.507, que publicada agora em 14 de setembro, tá? E o projeto de lei, quando ele foi para a sanção presidencial, né, porque todo projeto de lei, antes de ser publicado, passa pelo presidente da República, certo? Que pode sancionar o projeto, ou seja, ratificar tudo, né, que veio conforme veio da Câmara, pode vetar totalmente ou pode vetar parcialmente, que foi o que aconteceu nesse caso. O presidente, ele vetou parcialmente o projeto de lei. Na verdade, ele vetou especificamente o artigo 8º da lei, que tratava da isenção da CSLL aos templos de qualquer culto. Né? Então, ele, né, enfim, o projeto de lei queria isentar e o presidente vetou essa isenção. Agora, o que é importante dizer, pessoal, é que o presidente ele não vetou o artigo 9º da lei, que permitia a aplicação retroativa do parágrafo 14 do artigo 22 da Lei 8.212 e anulava,
né, na realidade, anistiava as autuações por recolhimento a menor de contribuição social sobre a folha. Então a gente percebe que dos dois tributos, CSLL, tudo bem, o presidente vetou a isenção, né? Então, ou seja, dizia que deveria se continuar cobrando a CSLL das igrejas e templos de qualquer culto. Mas ele aprovou, ele sancionou, né, justamente a anistia, né, das multas pelo recolhimento a menor das contribuições previdenciárias, né, contribuições sobre a folha. Né? Então, na realidade, por isso que a gente disse que o veto foi parcial, vetou apenas o que se refere à isenção da CSLL, ok? E o quarto ponto para a gente analisar essa questão é, enfim, é uma coisa meio estranha, né? Afinal, uma igreja, um templo, ela ofere lucro para que ela possa ser tributada pela CSLL, porque assim, se a gente for entender, de acordo, né, se o presidente ele não isentou, ele vetou a isenção, né, então, de acordo com como está a sistemática atual, é para cobrar a CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido das igrejas e templos de qualquer culto. Mas a pergunta que eu faço é, se você pode, a igreja, o templo, ele tem realmente lucro para que ela possa ter uma tributação, ter uma contribuição sobre o lucro? Né? Isso é um estranho. E no meu entender, né, de outros tributaristas, essa contribuição ela seria indevida pelo fato de que uma igreja, né, por natureza, né, um templo, por natureza, é uma entidade sem fim lucrativo. Se é sem fim lucrativo, não tem lucro. Se não tem lucro, não pode ter que pagar uma contribuição sobre o lucro. Né? Porque não tem o que a gente chama de fato gerador. Fato gerador, ou seja, aquilo que gera o dever de pagar, gera a obrigação de pagar, seria auferir lucro. E no caso de uma igreja, uma entidade sem fins lucrativos, se ela não ofere lucro, não tem fato gerador, então não seria devido à contribuição social sobre o lucro líquido. Isso, inclusive, está na própria Constituição. Né? Vamos ver o que a Constituição fala. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, né, de forma direta e indireta, nos termos da lei, certo? E mediante o pagamento das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada da forma da lei incidente sobre a linha C, o lucro. Né? Então, primeira coisa que a gente pode falar. Né? O inciso 1 fala empregador, empresa e entidade a ela equiparada na forma da lei. As igrejas, a primeira observação, as igrejas e templos não são empresas e não são entidades equiparadas a empresas, certo? Então, por isso, elas não deveriam pagar. E segundo, né, porque essas contribuições incidem sobre o lucro. E as igrejas e templos, elas não oferem lucro, certo? E isso aí é o que diz a Constituição, tá? E a lei que trata da contribuição sobre o lucro líquido é a Lei 7689 de 98, que dispõe da seguinte forma. Artigo 1º. Fica instituída a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas destinada ao financiamento da Seguridade Social. E artigo 2º, a base de cálculo da contribuição ao valor do resultado do exercício. Tá? Então, assim, mas quando a gente fala a base de cálculo da CSLL, o resultado do exercício, resultado do exercício é uma terminologia contábil que se refere a resultado de exercício de empresa, certo? Porque resultado de exercício é quanto a empresa ela consegue auferir de saldo positivo e que aquilo ali seria a base, né, para justamente você realmente tributar o lucro. Mas igreja e templo não é empresa, não ofere lucro, certo? Inclusive, como previsto no próprio artigo 14 do CTN, as igrejas, elas são entidades sem fins lucrativos e não devem distribuir quaisquer parcelas do seu patrimônio. Né? Lembra que a gente falou do artigo 14, que um dos dispositivos, né, que fala é que a entidade que, né, por exemplo, a igreja que tem imunidade tributária não pode distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Então, se existe essa expressa vedação dizendo que ela não pode distribuir patrimônio e renda, ou seja, o que está querendo dizer? Que essa entidade não pode distribuir lucro, certo? Então, por quê? Porque ela é uma entidade sem fins lucrativos. Né? Então, o próprio artigo 14 do CTN veda qualquer distribuição de lucro, de resultado. Né? Então, e a igreja, né, que tem imunidade tributária, não pode fazer isso,
certo? E por fim, o que a gente pode ver, pessoal, é que um templo, quando ele ofere um resultado positivo, né, seja das arrecadações com fiéis, de alguns aluguéis, né, na realidade, ele consegue oferir um saldo positivo que vai, né, enfim, acima das despesas. Aquele saldo a gente não chama de lucro, a gente chama de superávit. Tá? Ou seja, superávit ou déficit são nomenclaturas para demonstrar os resultados positivos ou negativos de associações, de clubes, entidades religiosas e entidades sem finalidades lucrativas em geral. Então a igreja, ela não tem lucro, ela pode ter superávit, mas nunca lucro, porque lucro é aquilo que seria distribuído para os sócios. Então, se a igreja não tem lucro, a igreja também não tem sócio, então ela não poderia, por consequência, ser tributada por uma contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Então, a nossa conclusão é, mesmo que o presidente ele tenha, não tenha concedido perdão à isenção da CSLL, eu entendo que as igrejas podem sim discutir judicialmente o não pagamento da CSLL, justamente por serem entidades sem fins lucrativos, alegando que não oferem lucro, certo? Então essa é uma questão que, né, pode ser discutida judicialmente. Inclusive, para encerrar, existe uma discussão pendente no Supremo Tribunal Federal, justamente, né, uma análise de um recurso de um fundo de pensão, dos fundos de pensão, que também são entidades sem fins lucrativos, que eles justamente estão discutindo essa não incidência de CSLL. Né? E se o STF entender que não é devido, né, o pagamento para os fundos de pensão, por tabela, né, também não vai ser devido esse pagamento para as igrejas, que também são entidades sem fins lucrativos. Né? Então, a nossa sugestão é que as igrejas elas podem discutir judicialmente para não precisar pagar a CSLL. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos, se inscreva no nosso canal e até a próxima.